Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje nesse vídeo eu tenho mais um relato para vocês. O título do vídeo de hoje é A Maluca da Perseguição. Eu vou estar lendo para vocês aqui esse testemunho e eu creio que irá ajudar muitas vítimas, muitas pessoas que podem estar passando pela mesma situação ou já passaram um dia, podendo aí se identificar com essa história. Deixe seu comentário se isso acontecer. Envie seu e-mail se você tiver um relato também aqui no relato.sobrevivente@hotmail.com, que aí eu venho aqui e gravo vídeos também ajudando outras pessoas com o seu testemunho. Então vamos lá. Ela vai contar nesse testemunho a história, a experiência dela com a ex do marido dela. Eles tiveram uma filha. E aí vocês vão entender agora quando eu começar a ler. Preparados? Vamos lá. Boa tarde, Cris. Conheci meu marido há aproximadamente 3 anos atrás, na mesma época em que ele tinha acabado de romper com sua ex-narcisista, mãe da filha dele. Ele me conta várias histórias cabeludas da época em que eles ainda estavam juntos. A manipulação, as mentiras, traições, ameaças, exploração, arrogância, sentimento de superioridade estavam presentes também. Para você ter ideia, ela deixava vestígios a todo momento das traições, como uma vez em que ele viajou a trabalho e quando chegou em casa encontrou 2 taças de vinho, comida japonesa e uma pílula do dia seguinte. As desculpas eram sempre as mais absurdas. Que uma amiga tinha ido desabafar porque tinha terminado o namoro, que a pílula era dela. Eles namoraram por cerca de 1 mês e ela já surgiu grávida na primeira semana. Pasme! Alegava intencionalmente que não usava anticoncepcional porque engordava, fazia mal para o corpo. Então só utilizava camisinha, entre aspas, masculina, porque aí a culpa era dele. Contava sem o menor pudor que já tinha feito vários abortos bem-sucedidos antes deles namorarem. Inclusive, com 1 semana de relacionamento, quando apareceu grávida, começou a falar que também ia abortar. Mas ele, balançado com a situação, não deixou ela fazer isso. Posteriormente, descobrimos que ela fez várias amarrações e macumbas, trabalhos para prender ele a ela e até mesmo para ele morrer. Essa gente não tem escrúpulos, bom senso e vão até últimas consequências para conseguir o que querem. Ele fez terapia desde o término e ainda assim fica surpreso, espantado com várias atitudes dela, como se ainda tivesse um fio de esperança que ela pode mudar ou que não seja tão má assim. Não sei se porque eu tive uma avó narcisa e um contato tão próximo e direto, sou mais realista, trago ele por vezes a perceber o que realmente está acontecendo e parar de fantasiar com uma regeneração. Quando começamos a namorar, ela sempre dava um jeito de atazanar, queria atrapalhar nosso namoro e nem disfarçava. Isso é fato, né, gente? Todas elas, eles fazem isso, eles querem destruir o relacionamento da pessoa. Eles não querem ver ninguém bem e felizes, eles não aceitam. A vida deles é infernizar a vida dos outros. Graças a Deus essa moça foi firme e forte. Vamos continuar aqui. Ele pegava a criança nos fins de semana e a maluca mandava mensagens impondo barbaridades. As maiores aberrações do mundo, tipo que ele teria que deixar a menina dormir na nossa cama, no nosso meio, porque ela sentia saudades e ele, como pai, tinha que fazer as vontades dela. E que ele só poderia ter relações sexuais quando a criança não estivesse com eles. Que ele teria outros dias para fazer isso. Que o fim de semana era exclusivo da criança. Que eu não podia, em hipótese alguma, tocar na menina, tipo dar um banho, que eu não tinha esse grau de intimidade nem essa autorização. Falava que a menina tinha rotina, horários para dormir e comer. Pintava uma realidade que não existe. A rotina, se é que se pode chamar assim, da criança é tão desorganizada que várias vezes ela liga e manda mensagens às 10, 11 horas da noite para o meu marido. Acorda às 10, 11 da manhã e almoça.
pão, biscoito, quibe, miojo. É o famoso faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Sempre mandava textão pedindo. Entre aspas, ela diz, chamamos ela de pedinte. Ha, ha, ha. Roupas, comida, brinquedos. Sempre inventava que estava precisando de algo. A demanda não tem fim. O mais engraçado é que a gente perguntava para a criança se ela realmente queria aquilo. E a própria criança negava, falava que não era ela, e sim a mãe que queria. Ah, e sempre jogou fora todos os presentes que eu dei. Roupas, brinquedos, sapatos, não deixava a menina usar e a criança mesmo já admitiu que a mãe não gostou e jogou no lixo. Observação, a menina chupa bico até hoje com 6 anos e fala que a mãe acha bonitinho ela mamar no peito. A mãe fica tratando ela como bebê para exercer cada vez mais a manipulação. É uma forma de doutrinar. Enquanto ela for um bebê dependente, a mãe que dita as regras. Chega ao cúmulo da mãe oferecer mesmo o peito para ela se sentir um bebê, submissa. Alega que a menina ainda chupa bico porque o pai saiu de casa, que isso é dano que ele causou. Namoramos por cerca de 2 anos e ela sempre tocou o terror. Aparecia na porta da casa dele em dia e horários aleatórios, só para causar. Principalmente nos finais de semana, ela colocou em letra maiúscula. Falava que a menina estava com saudade, chorando, que teve febre a noite toda porque queria ver o pai. E mais uma vez, quando questionada, a criança desmentia. Seguia o carro dele, ficava de tocaia na esquina da rua, apareceu no emprego dele, ligou para o chefe dele, ameaçava descobrir onde eu trabalhava. Os maiores barracos do mundo. Já chegou ao ponto da gente literalmente ficar trancado em casa o fim de semana todo fugindo dela, porque ela não parava de ligar, tocar a campainha e não tinha como a gente sair, senão ia dar de cara com o demo. Ela é uma pessoa desequilibrada e inconstante. Troca de namorado e de casa na mesma frequência. Desde que estamos juntos, ela já mudou de casa 6 vezes. Uma vez a criança, orientada pela mãe, chegou falando que o papai amava as duas, a dita cuja e eu, que era normal gostar de 2 pessoas ao mesmo tempo. Discernimento zero. Nesse dia tivemos uma conversa séria com a criança e ele falou que não tem nada disso, que ele namorou a mamãe, mas que já tinha acabado, que agora estava comigo e que nunca mais voltaria com a mamãe. E aproveitou e falou que não era normal ficar mudando de namorado o tempo todo, nem de casa. Fomos super didáticos a fim de instruir mesmo a menina, porque ela estava achando normal essa bagunça. De 3 em 3 meses mudar, não ter referência nem de casa nem de namorado da mãe. Resumindo, a mãe entrou com uma ação de alienação parental falando que estávamos denegrindo a imagem dela perante a filha. Que ela namora quem ela quiser e quem somos nós para falar isso. Até que depois de tanto sufoco e orações, resolvemos mudar de cidade fugindo integralmente dela. Na mesma época nos casamos. Aí o discurso virou. Assim que ela descobriu que nos casamos e nos mudamos, ela mandou uma mensagem falando que já que casei, agora o pacote é completo, que eu teria que cuidar da filha dela. Sempre tratei bem a criança, mas com os 2 pés atrás e os 2 olhos atentos. Apesar de ser apenas uma criança, ela já é manipulada pela mãe, um verdadeiro fantoche. Já pegamos várias vezes ela atrás da porta ouvindo nossas conversas, distorce as coisas, faz fofoca para a mãe, mente descaradamente. É uma possível futura Narcisa, filha de peixe, e ela colocou 3 pontinhos. Muda totalmente a personalidade quando tá com a mãe. E quando tá com a gente, aliás, tem 2 personalidades diferentes quando tá somente comigo e quando o pai, meu marido, tá perto. Enfim, assim que nos casamos, exigi que ele fizesse o DNA para saber se a filha realmente era dele. Ele também tinha muitas dúvidas, porque, como eu disse, as traições eram escancaradas. Ele só tinha vergonha de assumir. Fizemos o exame e, infelizmente, realmente deu positivo. A filha é dele.
Como mudamos de cidade, a demanda diminuiu consideravelmente. Antes, ela ameaçava e nos encurralava, empurrava as vontades dela goela abaixo porque nos intimidava sabendo onde morávamos e etc. Hoje em dia, graças a Deus, por estarmos fisicamente longe, ela ameaça psicologicamente. Fala que um dia ele vai pagar pela ausência, que a menina é criança, mas uma hora vai entender. Detalhe, ela tem uma ONG. E colocou entre parênteses, boa samaritana que é, para manter a fachada de mulher e mãe do ano. Sempre faz posts falando que não respeitaram a vontade dela de abortar, que hoje o não dela tem 6 anos, que ela não teve voz, que hoje ela carrega uma filha que não queria ter gerado, que é mãe solo e o pai vive a vida de solteiro como se nada tivesse acontecido. E assim vivemos nossa vida, sempre amedrontados com o que ela possa fazer, mas agora assumindo o controle das nossas vidas, sem a possibilidade de encontrar a dita cuja na rua ou sair de casa e ser perseguidos. Não é preciso temer, porque a lei existe, né? E provas, eu creio que você já tem aí suficientes, né, caso ela venha aí a perseguir, mas eles são capazes disso sim, eles são capazes de mudar de país se for preciso para perseguir aquela pessoa, infernizar a vida da pessoa, porque eles não têm vida própria. A vida deles é encher a paciência dos outros, é causar estresse, é problema, enfim, imagina, com um filho, mais difícil ainda, né, gente? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Os homens também aí se prevenir, porque elas vão e fazem de propósito mesmo, para prender a pessoa ali, ter esse vínculo, né, com eles pro resto da vida. E aí usam essa criança para manipular, abusar, e realmente o que você falou aqui é verdade, porque a mãe já condicionando a filha a fazer o que ela queria, manipulando a filha a ser como ela queria, né? Já ensinando a criança que é o que ela é, né? É o exemplo, como você falou. Tomara a Deus que essa criança não siga também esses caminhos e quando ela tiver maiorzinha ela possa escolher o próprio caminho dela e perceber que isso não é algo bom. Mas é isso, gente. Bem interessante esse testemunho, mas eu fiquei orgulhosa de ver que ela realmente conseguiu ser forte, mais forte do que tudo isso aí que essa moça tentou fazer, essa narcisista, né, perversa, tentou fazer para destruir aí o relacionamento deles. Deus é maior, né, o que Deus une, nenhum homem pode separar. E eu creio que é o caso de vocês, que Deus abençoe a união de vocês para sempre, que vocês sejam muito felizes e que essa narcisa esteja repreendida em nome de Jesus e que ela nunca mais chegue perto de vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus, espero ter ajudado. Se você tiver o seu testemunho para compartilhar aqui também, envie um e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com, que eu venho aqui e gravo o vídeo também, para que outras pessoas possam ser também aí abençoadas e aprender um pouco mais sobre o funcionamento desses seres em todas as áreas, né, de nossas vidas. Deixa seu like se gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscreva aqui no canal também se ainda não forem inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!